Agora que você já tentou resolver a lista de questão e respondeu, vamos lá para a correção. Caso você não tenha tentado resolver a lista, volte só depois assistir esse vídeo, porque se você não tentar, você não vai entender. Aqui eu fiz apenas um recorte dos enunciados da questão, mas todas as questões eu vou responder. Desconsidere a ordem que eu coloquei aqui, que ficou desincerto, né? Coloquei A, D, B, E e D, enfim. Mas a primeira questão pedia pra gente identificar a função orgânica presente nesse composto. Como vocês podem observar aqui, nós temos uma hidroxila ligada a um anel benzeno. Nesse caso, essa função, né, quando a gente tem hidroxila ligada a um anel benzeno, é o fenol. Então, a alternativa correta aí na lista de questão é a letra B, fenol. A segunda questão pede para você identificar as funções dos compostos orgânicos e também dar o nome de cada um deles. Então, vamos lá por parte. Letra A, qual a função desse composto aqui? Então, nós temos um oxigênio entre carbonos, um oxigênio aqui como heteroátomo. Nesse caso, quando eu tenho oxigênio entre carbonos, eu tenho um éter. Então, a função aqui é éter. Como que eu dou o nome para esse composto? Então, o grupo menor, se você observar, o grupo menor é esse com 1, 2, 3, 4 carbonos. E do meu lado direito, o grupo maior com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, o nome desse composto vai ficar butox, né, grupo menor, e aí coloca a palavra ox, butox, e depois o grupo maior com 5 carbonos. Aí o nome vai ser o nome do hidrocarboneto correspondente. A nomenclatura de um hidrocarboneto com 5 carbonos é pentano, então vai ficar butox, pentano. Como que eu sei dessas regrinhas? Eu coloquei no quadro, então é só dar uma revisadinha aí nas anotações de vocês. Letra D. Olhando aqui o que eu tenho, uma carbonila, que é o C-O, ligado aqui a um oxigênio e a um outro carbono. Essa função aqui é a função éster. Então, aqui eu tenho um éster. Como que fica a nomenclatura? Primeiro, identifico o radical, ou o substituinte, né? O substituinte sempre vai ser esse aqui, que vai estar do lado desse oxigênio aqui, tá? Então, aqui eu tenho o substituinte com 1, 2, 3 carbonos. E aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, vai ficar propanoato de... Aí, o nome do substituinte com a terminação ila. 3 carbonos é prop. Terminação ila vai ficar propila. Propanoato de propila. Letra C. Letra C, aqui eu tenho uma hidroxila, né? Ligada aqui a um carbono. Essa é a função característica de um álcool. Então, aqui eu vou ter um álcool. Como que fica a nomenclatura? Lembre-se sempre de numerar a cadeia carbônica, começando da extremidade mais próxima da função. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeia carbônica com 6 carbonos é hex. Só tem ligação simples, então hexan. E a função está no carbono 2, aí eu preciso colocar um número aqui indicando em qual carbono a hidroxila está ligada. Está ligada no carbono 2, então vai ficar 2. Sufixo para a função álcool é ol. Hexan 2, ol. Letra D. Letra D, o que nós temos aqui na letra D? Nós temos uma carbonila. Na verdade, temos duas. Ou seja, um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Carbonila, e aqui eu só tenho carbono. Essa aqui é a função típica de quem? De quem? Da cetona, isso mesmo que você falou ou pensou. Cetona. Como que fica o nome? Aí vou numerar de novo a cadeia da extremidade mais próxima da função. Tanto faz começar daqui pra cá ou daqui pra cá vai dar no mesmo, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma cadeia com 6 carbonos. Se é 6 carbonos, eu vou ter X. Só tenho ligação simples entre carbonos? Sim. Então, que indica que eu só tenho ligação simples. E eu tenho a função que está no carbono 2 e no carbono 5. Então, eu preciso identificar onde que a função está, onde a carbonila está, né? Carbono 2 e carbono 5. São duas, né? Tenho duas funções aqui da cetona, então vai ficar di. E a terminação ona, que indica que a função é uma cetona. Hexan 2,5 de ona. Letra E. Letra E, o que eu tenho aqui? Eu tenho agora uma carbonila, não entre carbonos, como é o caso da cetona, mas entre um carbono e um hidrogênio. Isso aqui é característica de um aldeído. O aldeído sempre vai ter esse C-O ligado a hidrogênio e a carbono, uma cadeia carbônica. Né? C-O hidrogênio sempre vai aparecer aqui na ponta da cadeia, indicando então que eu tenho a função aldeído. Então a função aqui vou colocar aldeído. E a nomenclatura? E a nomenclatura desse composto? Né? Então começo a numerar sempre da extremidade mais próxima da função. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma cadeia com 6 carbonos. Se é 6, o prefixo é X. Só tenho ligação simples? Não, tenho ligação dupla. Ligação dupla no carbono 2 e no carbono 4. Então, eu preciso identificar onde essas duplas estão. Carbono 2, separado por vírgula, 2 e 4. São duas ligações duplas, então, de em. E a terminação da função? Se é um aldeído, sempre termina em al. X, 2,4 de enal. Terceira questão, pergunta assim. O hidrocarboneto, então prestem atenção no enunciado, né? Tá perguntando o seguinte. O hidrocarboneto que apresenta cadeia acíclica, ou seja, cadeia aberta, né? Tem a cadeia cíclica, que é a fechada, e a acíclica, que é a aberta. Então, o hidrocarboneto que apresenta cadeia acíclica, cadeia ramificada, saturada e homogênea, ou seja, que só tem carbono e hidrogênio é. Então, vamos lá por olhar cada alternativa para ver qual é a correta. A letra A, eu já sei que aqui eu tenho um álcool, heptan 2-ol. Terminação ol indica que a função é um álcool. A questão pede hidrocarboneto. Então, essa alternativa A eu já elimino, ela não pode ser a correta. Vamos analisar a alternativa B. 4-propil, tem ramificação, né? 2,4 trimetil, isso aqui também é uma ramificação, ou seja, uma cadeia ramificada. Hept2eno é um hidrocarboneto, né? Toda vez que termina em O é porque é um hidrocarboneto. No entanto, tem uma insaturação indicada aqui pelo
Fixo em, que indica uma dupla ligação. O enunciado pede uma cadeia saturada, ou seja, que não tenha insaturação, só tenha ligação simples. Então aqui eu sei que vai ter uma ligação dupla na cadeia também, não pode ser a letra B. A letra C, 2,4,5 trimetil, ou seja, toda vez que termine eu sei que é uma ramificação. Então aqui a cadeia é ramificada, né? 4-propil-heptano, também é um hidrocarboneto, termina aqui, ó, sufixo O. An só tem ligação simples, ou seja, é saturada. E também é acíclica, porque quando é cíclica, eu tenho o nome ciclo, como é o caso aqui da letra D. Então a D também já está descartada, porque aqui eu sei que é uma cadeia cíclica, indicada aqui pela palavra ciclo. Então já descarta a alternativa correta, a letra C. Viu como não é difícil? É só prestar atenção. Vamos analisar agora a quarta questão. Diz assim, assinalar de acordo com a regra da IUPAC, né, a estrutura correspondente ao 1,4 de fenil penta 1,4 de eno. Olhando para o nome, eu sei que eu vou ter o quê? De fenil. Eu vou ter na cadeia duas ramificações do tipo fenil, que é isso aqui. É o benzeno quando ele perde um hidrogênio, né? Que a fórmula dele sempre vai ser C6H5. Ele pode aparecer assim ou pode aparecer abreviado. Aqui eu tenho a ramificação fenil, tá? C6, 6 carbonos e 5 hidrogênios. Então, se diz 1,4 de fenil, eu sei que eu vou ter duas ramificações do tipo fenil na cadeia. Já dá pra gente ir eliminando algumas questões, né? Penta 1,4 de eno. A letra C, se você observar, aqui é um ciclo. E o nome aqui do composto não tem ciclo. Então, essa alternativa já não pode ser a correta, porque no nome nem aparece a palavra ciclo. E aqui a gente tem uma cadeia fechada. Vamos analisar, então, a letra A. Aqui eu tenho fenil e aqui eu também tenho fenil. Ele pode aparecer assim ou pode aparecer na forma condensada, C6H5, tá? Então, isso e isso são a mesma coisa. Apenas formas diferentes de representar. E aí vamos numerar a cadeia da extremidade mais próxima da ramificação? Começando então por aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho uma cadeia com 5 carbonos, penta. Tenho... o nome diz que a ligação dupla está no carbono 1 e no carbono 4. Olhando para cá, a ligação dupla está no carbono 1 e no carbono 3. A gente sempre coloca o menor número, né? Está entre 3 e o 4, mas na hora de colocar no nome eu sempre coloco o menor. Então, aqui seria 1 e 3 de eno, mas aqui pede, o enunciado da questão pede 1,4 de eno. Então, essa aqui já não pode ser a alternativa correta. Letra B. Aqui eu tenho fenil e aqui eu tenho fenil. No entanto, eu só tenho uma ligação dupla. E aqui no nome diz que é 1,4 de eno, ou seja, tem duas ligações duplas na cadeia. Então, a letra B já não pode ser, porque aqui eu só tenho uma ligação dupla. A C nós já vimos que não pode ser, então só resta a letra D, que é a alternativa correta. A letra E não pode ser pelo mesmo motivo da letra B, só tem uma ligação dupla. E aqui fala que é de eno, né? O enunciado da questão diz que é 1,4 de eno. Então, só nos resta a letra D. E aí, só para confirmar que é ela mesma, vamos numerar sempre da extremidade mais próxima da... aqui eu tenho ramificação e insaturação. Então, sempre numero da extremidade mais próxima da insaturação e, por último, ramificação. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se corresponde com o nome. Então, 1,4 de fenil. Eu tenho fenil aqui no carbono 1 e no carbono 4, ok. Penta, a cadeia tem 5 carbonos? Sim, 5 carbonos. 1,4 de eno, a insaturação está no carbono 1 e 4. Carbono 1 e carbono 4. Certinho. Alternativa correta, a letra D, da quarta questão. Quinta questão, a nomenclatura oficial da IUPAC do composto abaixo é... Então, o que nós temos aqui, né? Um ciclo com 4 carbonos. E aí nós vamos numerar, sempre obedecendo a regra dos menores números, né? Então, nesse carbono aqui, eu tenho duas ramificações, então eu começo a numerar por aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui é um metil. Aqui também é um metil. Aqui, uma ramificação com 2 carbonos, 2. Então, é et. Terminação il, sempre termina em il, indicando que é uma ramificação. Agora eu vou só nomear esse composto. Quando eu vou nomear, eu sempre começo indicando a posição e o nome das ramificações que eu tenho na cadeia. Então, eu tenho a ramificação metil e etil. Lembre-se da ordem alfabética. Então, pela ordem alfabética, eu começo com o etil. O etil está onde? No carbono 3. Então, vai ficar 3, etil, depois vem o metil, né? Tenho duas. Então, vai ficar 1,1. 1,1 o quê? Dimetil, porque são duas ramificações do tipo metil. Dimetil, e aí a cadeia principal, que é um ciclo de 4 carbonos, ciclo butano. Alternativa correta, letra B, tá? Ficou 1,1, porque eu tenho duas ramificações no mesmo carbono, certo? 1,1 dimetil ciclo butano. Alternativa correta, letra B, alternativa da quinta questão. A sexta questão é uma questão que caiu no Enem, não coloquei o enunciado aqui, mas dá a estrutura de dois compostos presentes nos feromônios das abelhas. E aí o composto A se refere ao feromônio da trilha e o composto B do alarme. O que a questão pede? Para identificar as funções orgânicas, né, que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme, respectivamente. Então aqui tem o feromônio da trilha e o feromônio do alarme. Ele quer saber quais as funções orgânicas presentes nessas duas estruturas. De cara, a gente já observa aqui que a gente tem um álcool. Um álcool quando eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a um carbono. Só por essa observação já dá para identificar a alternativa correta, que é a letra A. Nenhuma outra questão apresenta o álcool aqui relacionado ao composto A. Lembra que ele pede respectivamente. Então, primeiro é o composto A, depois é o composto B. Mas vamos analisar o composto B. O composto B, se você observar, eu tenho aqui, né? 2 oxigênios. Nas anotações que eu coloquei no quadro, eu falei que o éster, ele pode ser representado assim, ou uma forma condensada, né? Ou dessa forma aqui, ligada a carbonos, né? Então, aqui a gente tem uma forma condensada de um éster. Então, o composto B, a função dele é um éster. Alternativa correta, a letra A. Sétima questão. A fórmula estrutural do ácido 3-metil-butanoico é...
Então, olhando para o nome, eu quero saber, né, a estrutura, a fórmula estrutural do ácido 3-metilbutanoico. 3-metil, ou seja, esse ácido butanoico, né, but, tem 4 carbonos, óico é a terminação de um ácido. Então, ele tem que ter 4 carbonos e ele tem uma ramificação do tipo metil no carbono 3. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar quais as alternativas não se encaixam aí de forma alguma nesse nome. Letra B, aqui eu tenho álcool, né, e não ácido. Essa aqui já não pode ser. Aqui eu tenho o quê? Um aldeído, muito bem, olha, C-O e aqui ligado ao hidrogênio, então aqui também não pode ser. Aqui eu tenho C-O ligado a uma hidroxila, C-O ligado a uma hidroxila, característica de um ácido carboxílico. Mas qual a diferença da letra A para a letra D? Vamos ver se todas têm 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 na cadeia principal, ok? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos na cadeia principal, né? Butanoico, tem que ter 4 carbonos. Porém, a letra A tem uma ramificação aqui, que é o metil, e a letra D não tem nenhuma ramificação. E no nome diz que é um ácido 3-metilbutanoico. Vou numerar, né? 1, 2, 3, 4. A ramificação aqui está no carbono 2. Né? Inclusive, eu até coloquei aqui errado. Corrijam aí, é ácido 2-metilbutanoico. Né? Então, a alternativa correta é a letra A, tá? Porque é a única que tem a ramificação comparada com a letra D. E a oitava questão pede para desenhar a estrutura de linhas dos compostos abaixo, a partir de seus nomes. Então, a letra A, nós vamos ter um ácido pentanodioico. É sempre a função do ácido carboxílico e do aldeído, eles sempre vão aparecer na ponta da cadeia. Então, é um ácido com 5 carbonos, né? A forma do ácido carboxílico é a hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla com o oxigênio, né? Essa aqui é a função do ácido carboxílico. Então, é uma cadeia com 5 carbonos. Dioico, então é porque eu vou ter duas funções do ácido carboxílico. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos e a função aqui do ácido pentanodioico. Essa é a fórmula estrutural de linhas, né? Pentanoato de butila, que eu sei que eu tenho um éster. Como que eu sei que é um éster só pelo nome? Treinando. Treinando, e na aula eu coloquei o resumo, né, da nomenclatura para cada função orgânica. Então, o butila, ele sempre vai ser o substituinte, né? O substituinte. Lembra que o éster, ele é derivado de um ácido carboxílico. Então, eu vou ter aqui um carbono, faz dupla ligação com o oxigênio, e aqui eu vou ter apenas o oxigênio. No ácido carboxílico eu tenho o hidrogênio, né? Mas o éster, ele não tem, né? A função éster não tem mais esse oxigênio aqui proveniente do ácido carboxílico. Eu vou ter o substituinte. O substituinte aqui é o que termina sempre em ila. Então, butila é uma cadeia com 4 carbonos. Butila está aqui, e aqui é o propanoato, uma cadeia com 3 carbonos. Então, 1, 2, 3. Propanoato de butila. Hept 5-en-2-ona. Que função é essa aqui? É uma cetona. Só colocar aqui na letra A também. É um ácido carboxílico. Letra C, eu tenho uma cetona. Então, a cadeia principal é uma cadeia que contém 5 carbonos, certo? Uma cadeia que contém 7 carbonos, hept, né? Então, vamos lá desenhar essa cadeia com 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. A função, que é a função da cetona, está no carbono 2. O número sempre vem antes daquilo que ele está indicando. Então, 2-ona, ou seja, que a função vai estar no carbono 2. Então, 1, 2. Função C-O, né? E no carbono 5, eu vou ter uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla, né? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carbono 5, eu vou ter uma dupla ligação. E essa é a estrutura do hept 5-en-2-ona. Letra D, eu tenho um pentanal. Termina em al, é um aldeído. O aldeído, que é o quê? Que é o C-O e o hidrogênio aqui na terminação. Então, é um aldeído com 5 carbonos. Já tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal. Essa é a estrutura do aldeído. E aqui eu tenho um ciclo hexano 1,3 de ol. Ou seja, eu tenho um ciclo de ol, né? Então, vai ser um álcool. Um ciclo com 6 carbonos. Pronto, tem um ciclo com 6 carbonos. E eu tenho a função do carbono 1 e 3, né? De ol. Então, aqui eu posso dizer que esse aqui é o carbono 1. Esse aqui é o 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 1, vou ter um OH. E no carbono 3, também vou ter um OH. Então, essa é a estrutura de linhas para esse composto. Bom, revisem as questões, estudem e boa prova. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixe o seu rastro aí nos comentários indicando seu nome e sua turma. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários que eu vou estar respondendo.